E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre Provérbios 20. Chegamos ao versículo 20 da série, estamos indo para a parte final de Provérbios. E hoje, o capítulo 20, né? Versículo, me perdoe. A gente vai falar sobre um mundo que quer ser sempre rápido com tudo. Eu tenho já falado sobre isso aqui com vocês. A gente vai falar de um mundo de pressa, de Reels, de Stories, de WhatsApp, onde as pessoas não têm paciência de esperar uma notificação, e Provérbios nos exorta completamente ao contrário, que a sabedoria não é agir dessa forma. Já pegou um café? Olha, tô com um café aqui, a gente poder tomar juntos. Cafezinho mineiro, cafezinho acabou de ser moído, coado na hora. Cara, melhorzinho que tá tendo para você começar o seu dia. Sabe por que que eu tô fazendo isso aqui? Para te mostrar que hoje a gente não tem tempo nem para poder tomar um café mais. De fato, ter uma xícara dessa nas mãos e você tomar um café é algo que é raridade hoje em dia. As pessoas estão muito preocupadas em simplesmente acelerar e realizar e conquistar coisas e não conquistar um legado, tá? E aí, Provérbios 20 vai falar muito com a gente sobre isso. Andar com calma e viver com verdade, tá? É isso que eu queria trocar uma ideia com vocês hoje. No capítulo 20, versículo 7, ele fala com a gente, olha, o homem correto vive uma vida íntegra. Feliz são os filhos que ele deixa. O que que isso quer dizer? Salomão começa lembrando, sucesso não é o que você conquista. Não é o carro, não é a casa, não é a viagem. Até a viagem é melhor do que o carro e a casa, eu vou te explicar o porquê. Mas o sucesso é o que você deixa. E não é o que você deixa de bens materiais, não, tá? A gente está falando aqui de integridade. É deixar um legado. Você quer ser aquela pessoa que conquistou tudo e depois que você partir, ficaram descobrimentos de coisas erradas que você fez? Um negócio que está sendo bloqueado na justiça porque descobriram que você conquistou aquilo através de algo ilícito? Ou você quer deixar um legado que você era uma pessoa que tinha um tempo para tomar um bom café com outro? Olha, tá saindo até a fumacinha aqui. Tomar um bom café com um colega que tinha tempo para viver com os filhos, com os netos. Então, é isso que Salomão deixa pra gente aqui, que eu te falei sobre o café, sobre você ter tempo. Versículo 21, uma parte dele fala o seguinte: os planos apressados levam ao fracasso. E aí tá ligado a isso que eu tô te falando de ter tempo para tomar um café, ter tempo para as coisas. No mundo onde tudo é muito rápido, e se eu falar dessa forma que eu estou falando com você, desse jeito pausado, você provavelmente vai fechar esse vídeo e não vai continuar assistindo. Mas como eu sei que você precisa entender de uma forma mais direta ao ponto, deixa eu te explicar. Sabe os Reels, os TikToks que você assiste? Eu não tenho nada contra aquilo ali, tá? Aquilo não foi, talvez, não sei. E quando eu falei lá sobre viagem, que talvez uma viagem é melhor do que um carro, porque primeiro, quando você faz uma boa viagem, que você se desconecta do mundo e tira uma semana para você viajar, arejar a cabeça e curtir, sabe o que que vai acontecer? Você vai criar memórias, você vai conhecer novas culturas, você vai conhecer gente nova, você vai conhecer uma nova forma de vida. E aí você vai olhar para a vida de uma forma um pouco diferente. Provavelmente quando você voltar para sua rotina, se você fizer isso e observar as coisas, você vai resolver problemas que você esperava há anos. E eu gosto de viajar por isso. Eu e minha esposa, a gente quer conhecer vários países. A gente já conhece 7 ou 8 países com culturas completamente diferentes. E isso nos fez crescer demais. Crescer como pessoa, crescer profissionalmente, crescer de conhecimento intelectual, destravar coisas que você vê em notícias que a população brasileira está falando que não é isso, mas você tem que se permitir também, porque tem gente que viaja e só está preocupado o quanto que vai gastar, não come, não se dá liberdade nem um dia à beira da praia comer num restaurante melhor para experimentar um prato diferente.
Não se dá liberdade para nada disso. Tem que viajar, alugar o apartamento mais barato que conseguir, a viagem mais econômica, vai no supermercado, faz a compra mais econômica, leva a caixa de isopor para a praia. Tá, tudo bem, todo mundo faz isso, qualquer pessoa, até rico, faz isso. Mas todos os dias só assim, você não vai curtir a viagem. Se você viaja para desconectar, para descansar, mas continua conectado, sinto muito. Então, quando ele fala aqui pra gente dessa questão de, né, o versículo 21, os planos apressados levam ao fracasso, e eu trago para você sobre café, que você ter tempo de tomar um café com uma pessoa, para ter um bom papo, você ter tempo para poder conversar com seu filho, com seu irmão, com seu pai, com seus netos, ou com seus avós, vice-versa. Isso é sabedoria, porque eu separei uma frase aqui, olha, sabedoria é paciente. A sabedoria, ela é paciente. E sabe o que que acontece? Meu telefone nem tá aqui. Graças a Deus, eu sempre que eu vou gravar, eu gosto de deixar ele longe, porque eu sempre falo com a minha esposa, olha, eu tô em estúdio gravando, a gente tá no estúdio aqui agora. Se acontecer algo urgente, você vai bater na porta. Mas se for urgente de verdade. Por quê? Você deixa o seu celular fora do silencioso. E aí vamos supor que você tá tomando um café. E aí eu tô aqui, né? Tomando um golinho de café. E aí chega uma notificação no celular. Eu paro o que eu estou fazendo para pegar e ver aquela notificação. Aquela notificação é uma mensagem do seu trabalho, uma mensagem de alguém falando de um problema que está acontecendo. Logo, o que que você vai fazer? Você vai tomar o seu café correndo para poder ir lá resolver aquela questão. E aí, vou voltar ao versículo 21. Os planos apressados levam ao fracasso. A pressa faz você agir no impulso e se arrepender depois. O tempo de Deus nunca é atraso, é preparo. Então, vamos trazer agora para um contexto maior. Eu fico brincando com a minha mãe, porque tem dia que a gente está almoçando e as clientes dela ficam mandando mensagem no WhatsApp. Aí eu brinco, olha, como que era bom na época que eu nasci, na época lá no início dos meus 12 para 14 anos, onde não existia internet nem celular, assim, o máximo que você conseguia era uma cabeada em casa, nem Wi-Fi existia, pelo menos aqui no Brasil. E aí você tinha que esperar as coisas, alguém que queria te ligar no momento certo, e você não ia parar de fazer o seu almoço ou comer para poder. Vai numa loja, não precisa ser grande, loja de 3, 4 funcionários. Eles vão revezar o horário de almoço. No horário de almoço, se você quiser atender com aquele funcionário que saiu para o horário do almoço, ele não vai te atender. Então, por que que a gente, que é autônomo, né, igual ela que no caso é autônoma, trabalha por conta, tem que parar tudo e atender? Ah, mas ele tá precisando é agora. Eu ouvi uma frase uma vez: o urgente do outro não é o meu urgente. Urgente é aquilo que você deixou para fazer fora do tempo hábil que era para ser feito, ou seja, procrastinação. E aí, Salomão traz para a gente aqui, olha, os planos apressados levam ao fracasso. Na nossa vida, seja ela espiritual, seja ela profissional, seja ela relacional, qualquer área da sua vida, as coisas levam tempo. As coisas precisam ser construídas, tá? Então a gente não pode ter pressa para tudo. Tem gente que tem pressa para casar, algumas pessoas dão certo. Tem gente que começa a namorar, depois de um mês já noivou e 2 meses já casou. E aí muitas vezes eu escuto falando, ah, fulano divorciou. Tem muita gente que mantém o casamento e está casado há 20, 30 anos, tudo certo, não sou nada contra, não estou te falando isso. Mas se você pegar estatisticamente, maior parte das pessoas que fizeram isso não foram para frente, porque não construíram um relacionamento, não tiveram um conhecimento um do outro, sabe? Tem algumas pessoas que conseguem rapidamente, mas não são todas. Exatamente isso que acontece. Tem gente que quer trabalhar e ele entra, vamos colocar, no meu mercado. As pessoas precisam aprender, precisam estudar. E quando eu faço uma live que é de conhecimento técnico, ninguém quer ficar. Se eu faço uma live prometendo resultado rápido, um monte de gente está lá. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem passar pelo conhecimento. E aí vão se dar mal. Então, primeiro aprendizado pra gente: viva com mais tranquilidade, viva com menos pressa, conheça, se permita dar tempo a você. Horário do seu almoço, silencia as notificações. Tá trabalhando, notificação tá te atrapalhando, silencia. Vai tomar um café com alguém?
esquece o resto. Olha, o Reels não vai sair de lá, nada vai sair de lá. Tem gente que senta na mesa para tomar um café, exemplo que isso aqui é um celular, ele já pega automático, ele tá aqui tomando café, ele já vem e o dedo já começa. Tá vendo? A rolar. Automaticamente, sem nem ver, ele nem sabe o que que ele tá vendo. E eu vou te fazer uma pergunta, presta atenção nisso aqui. Quando você for ver Reels, ver TikTok, tenta lembrar do primeiro que você viu naquele momento que você começou a assistir, depois de ter visto uns 6, 7 Reels. Nem precisa ser muito, não, tá? Não vai lembrar. Versículo 27 fala com a gente: a consciência é o Senhor que dá. Ninguém pode fingir que não a ouve. O Espírito Santo fala dentro da gente. E quem é sábio aprende a ouvir essa voz. A consciência é o farol de Deus em meio à confusão. Ele te avisa quando o caminho parece certo, mas não é. Quando alguém te tira a paz, ouça. Deus fala muito no incômodo que a gente tenta ignorar. Vamos ler de novo o versículo 27. A consciência é o Senhor que dá. Ninguém pode fingir que não a ouve. Quando você tem intimidade com Deus, lê a Bíblia, tem uma vida de oração, você vai começar a entender a voz do Espírito Santo. E não tem como você ir lá e abaixar o volume dela, não. Não tem como você colocar no mudo, não. Porque quando ele fala, ele vai falar. Tá? Ele vai falar. Mas se você está praticando atos, deixa eu pegar aqui, tem um versículo que eu sempre gosto de ler, que está, se eu não me engano, em Gálatas, exatamente. Gálatas 19, 5, 19 a 21. Presta atenção. As obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Vejam essa lista de questões aqui, as obras da carne. Quando eu falo que eu estou cheio do Espírito, eu não posso estar condizendo com essas obras da carne, certo? Então, para eu falar que eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou pegar uma coisa simples aqui, discórdia. Será que eu estou achando que eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo, mas eu vou criar uma discórdia com aquele irmão? E aí isso não seria da carne, não é um pensamento meu no lugar de eu achar que é o Espírito Santo? É muito sério a gente falar isso aqui, tá? Ah, e aí, quando a gente fala sobre isso, eu preciso de ter intimidade com Deus para entender essas coisas, tá? Então, quando algo te tira a paz, ouça. Deus fala muito no incômodo que a gente tenta ignorar. Sabe aquilo que está te incomodando, que você está fugindo de fazer aquilo, fugindo de falar aquilo, fugindo daquela reunião, fugindo daquela tarefa? Geralmente é aquilo que precisa ser feito para resolver os seus problemas. É as coisas que você está sendo incomodado por aquilo e que você está, olha, fugindo, tá? Versículo 22 fala com a gente: não diga, vou me vingar, confie em Deus e ele fará justiça. Não diga, vou me vingar. E aí depois ele fala, né? Confia em Deus e ele fará a justiça. A vingança parece trazer alívio, mas no fim ela só prolonga a sua dor. O sábio entende, a justiça de Deus é perfeita, mesmo quando demora. Quem confia, descansa. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo uns dias atrás. Eu estava bem estressado no dia e eu confesso que eu não agi conforme o Espírito Santo. Eu estava no supermercado e comprei várias coisas. E não deu 10 volumes. Eram poucos itens, né? E aqui os supermercados têm muito caixa rápido, que na verdade são mais lentos que os outros, mas é limitado a 10 volumes. E eu tava num caixa, esperando. Quando chegou a minha vez, a mulher foi e falou assim: não era um caixa de 10 volumes, tá? Ela foi e falou assim: eu vou ter que ir no banheiro, então eu vou fechar o caixa. Vai pro próximo. Aí eu já fiquei nervoso, eu já estava estressado, eu já fiquei nervoso com aquilo ali. Não dou razão, eu tinha que controlar, eu tinha que ter falado com ela, mas você podia ter me avisado. E aí eu fui pro próximo. Quando eu cheguei no próximo, que era um caixa 10 volumes, eu fiquei na fila, tinha umas duas pessoas na frente. Quando chegou a minha vez, a moça foi e falou assim de novo comigo. O caixa fechou.
Aí eu fui falar com ela: "Isso é um absurdo, você tinha que ter avisado, eu tô na fila, você não sabe falar?". Eu fui, peguei, joguei tudo que eu tava na mão no caixa dela, peguei minha esposa, puxei e falei assim: "Vamos embora, eu não vou comprar nada aqui não". E fui para outro supermercado. Consequência, cheguei nesse outro supermercado de outra marca, não tinha nada que eu precisava, fui embora para casa sem o que eu precisava, eu precisava comprar uma fralda para um chá de revelação que eu ia levar, e eu tive que comprar a fralda do dobro do preço daquele supermercado que eu não comprei. Resumindo, eu agi na raiva e as consequências vieram. Qual que seria o correto? Gerente, por favor, gostaria de falar com você. Eu estava numa fila, não, na hora que chegou a hora de passar, falaram que não tinha como porque ia no banheiro. Eu vim para outra fila, fiquei esperando na hora que chegou a minha vez. A menina do caixa simplesmente fala que ia fechar o caixa e não ia passar. E isso acontece com frequência nesse supermercado, eles não avisam. Gente, é só colocar uma plaquinha em cima, entende? É só deixar um informativo, sei lá, comunicar que o caixa vai fechar em tantos minutos. Pronto, resolvido. Enfim, é uma cultura ruim no Brasil, mas que não dá para entender. Lá fora, todo supermercado que eu fui em vários países, não tem disso. Muito pelo contrário, quando vê que a fila tá grande em um, eles abrem o outro, aí quando começa a crescer já abre o próximo e as coisas vão fluindo. Mas enfim, agi de forma errada. Eu tentei me vingar daquela menina, eu tentei ficar com raiva dela, eu tentei prejudicar ela. Talvez ela foi para casa chateada. Eu não ofendi, eu não falei nada, não xinguei ela, não falei palavrão, não falei que ela não prestava, não falei nada disso. Mas eu simplesmente falei, joguei as coisas, eu assustei ela. Tudo bem, tem hora que a gente tem que fazer umas questões dessa, como Jesus, quando chegou no templo, estava todo mundo vendendo as coisas, ele pegou e jogou tudo no chão, né? Mas não diga vou me vingar. O sábio entende, a justiça de Deus é perfeita, mesmo quando ela demora. Quem confia, descansa. E eu lembro que até o início da minha juventude eu era chamado de bobo, de trouxa, porque eu deixava. As pessoas cometiam injustiça comigo. O que hoje é chamado de bullying na escola acontecia, sabe? Questões aconteciam na escola e eu deixava pra lá, eu não queria resolver, eu não entrava em briga. E hoje eu tenho percebido que a gente, na fase adulta, a gente começa a fazer umas coisas assim, por conta do estresse da vida, de tudo que acontece, a gente começa a entrar em confusões que não é pra gente entrar. O sábio tem que entender, a justiça de Deus ela é perfeita, mesmo quando demora. Então, liberar o perdão não é justificar o erro, é soltar o peso que te impede de seguir. Então, quantas vezes você está trazendo pesos e fardos para cima de você só por não liberar perdão, só por querer me vingar de algo, tá? Versículo 1. Eu quis, na verdade, no estudo aqui, esse versículo 1, ele veio primeiro, veio agora, e aí vocês vão entender, porque ele seria o seguinte: o vinho leva à desgraça e o álcool faz muito barulho. Quem se deixa dominar por eles não tem juízo. Aqui Salomão não fala só sobre bebida pra gente. Ele fala sobre tudo que domina sobre você. O que é o seu vinho? O que é o seu álcool, na verdade? Seu álcool é o estresse? Seu álcool é o nervosismo? Seu álcool é a falta de paciência? O seu álcool é a desorganização, né? Ele fala sobre tudo que te domina. O que que tem te dominado? É a procrastinação? É a preguiça? Qualquer coisa que controla suas emoções rouba a sua sabedoria. A verdadeira liberdade está em se controlar, não se soltar. Dominar os impulsos é mais poderoso que dominar pessoas. Então vamos ler uma coisa aqui, fruto do espírito. Vamos relembrar o que que são: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, ser gentil, prestativo e amável no caso, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha esse último, domínio próprio. Então me explica aqui. Fruto do Espírito são qualidades de caráter que o cristão manifesta ao viver segundo o Espírito Santo, certo? Por que que tem gente falando que está cheia do Espírito e não tem domínio próprio? Não tem paciência? Entendem? E isso não é só gente.
O seguinte, tomei o café, nesse momento eu ganhei, estou cheio do Espírito Santo, eu tenho isso aqui. Xícara de café na mesa, fui para casa e já mudou tudo. Não me responde. A gente não consegue. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não consegue agir com tudo isso aqui. E aí Salomão fala pra gente aqui, olha, de forma muito clara. O vinho leva à desgraça e o álcool faz muito barulho. Quem se deixa dominar por eles não tem juízo. Então, quando eu não estou cheio do fruto do Espírito, eu estou com o contrário. Então é importante a gente dominar nossos impulsos. Tudo que a gente falou aqui sobre não se vingar, sobre ouvir, sobre ter paciência, sobre a pressa, sobre a integridade. Vou ler de novo para vocês. Dominar os impulsos é mais poderoso que dominar pessoas. Quando você sabe dominar seus impulsos, se você sabe se controlar, ter inteligência emocional, é mais importante do que você saber controlar as outras pessoas. Versículo 30 fala: O ouro e a prata são provados pelo fogo, e o caráter das pessoas é provado pelas dificuldades. As provações não vêm para te quebrar, mas para te purificar. O fogo da vida revela o que realmente está dentro da gente. O sábio não foge das lutas, ele aprende com elas. Não reclame do fogo. É nele que o ouro da fé aparece. O que ele está falando com a gente aqui? Para a gente crescer, vai doer. Você quer ficar forte na academia, emagrecer? Vai doer. Você quer crescer mentalmente? Vai doer. Porque você tem que ser provado. O que é ser provado? Quando você vai fazer, né, pega o ouro e a prata, ele é aquecido para ele virar um líquido e depois o artesão conseguir fazer um anel, conseguir fazer uma joia ou colocar no formato de barra. Ele não pode ser do jeito que pega lá, você não vai conseguir bater com o martelo e ele vir. Não, é um metal pesado, não consegue. Então ele é forjado para aquilo ali, certo? E sabe o que é mais engraçado? Eu gosto muito de carro. Rapidinho te explicando. Tem carro que tem um motor de um jeito e ali dentro tem peças que estão se movendo no meio de uma explosão. E aí as pessoas, de uma forma bem generalizada, não vou explicar tecnicamente, eles aumentam a potência desse carro. Ou seja, as explosões elas ficam mais fortes ou mais rápidas, e aí algumas dessas peças elas não suportam, elas quebram, porque surgiu um estresse maior do que aquela peça suportava, certo? Só que aí para contornar esse problema, o que que eles fazem? Eles forjam essas peças. Ou seja, eles constroem peças mais robustas, forjadas, que são levadas ao nível mais alto de intensidade para serem criadas de forma forjada e não industrializadas de uma forma comum por um robô. O que que isso quer dizer e o que que isso tem a ver aqui com a gente? Na nossa vida, aquilo que a gente vai ser bom mesmo, vai doer, vai gastar a mente, vai gerar sofrimento. A gente vai ter que passar para provação, para a gente purificar. Nós temos que ser forjados pelo Espírito Santo, por Deus. E vai doer, vai ser chato. Sabe aquilo que a sua mãe faz e que você começa a ver que não é bem daquele jeito? Quando você começa a estudar a Bíblia e entender provérbios, Eclesiastes e as coisas vão acontecendo, vai doer. Vai doer muito, só que você vai ter que deixar o tempo dela, não é o seu. Sabe aquela questão que você precisa resolver consigo mesmo? Sabe aquele medo de falar em público e aí você tem uma oportunidade de vida, uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas na sua igreja e você nunca fala porque você tem medo de subir na frente ali de uma igreja? Você vai ter que se forjar. Você vai ter que batalhar para vencer isso aí. Você vai ter. A Bíblia fala sobre os tímidos. Cuidado. Sabe o medo de postar nas redes sociais? Se você tem 300 seguidores hoje, imagina uma sala com 300 pessoas, como que é cheio. É maior do que muita igreja hoje. Imagina você falar para essas pessoas e o medo não te deixa. Você vai ter que ser forjado, tá? Para a gente fechar, Provérbios 20 ensina que a sabedoria é silenciosa, a integridade é firme e a paciência é a prova de fé. Quem confia em Deus não se apressa, porque sabe o tempo certo sempre chega. Comenta aqui, você topa viver com calma? Olha só, o cafezinho nem esfriou completamente ainda, dá para beber tranquilo, dá para a gente apreciar olha aqui na luz, se você observar.
É um café, não sei se vai dar para você ver, mas é um café claro, não vai dar para ver. Que foi passado, que foi escolhido um grão. Eu e a minha esposa, de um tempo para cá, a gente compra o grão selecionado e a gente moe em casa, porque a gente estava comprando café e a gente estava sentindo muito gosto de mato, e a gente realmente foi pesquisar e realmente é assim, né? Quanto mais intenso, mais forte o café, mais ele foi torrado para esconder folhas, galhos, se bobear até pedra no meio, metais. Então a gente compra o grão torra média, que é um pouquinho mais claro, tem um sabor que dá para tomar até sem açúcar, você acostuma. E isso tudo você precisa de tempo, você precisa de apreciar. E aí? A sua próxima viagem vai ser com calma, vai ser planejada para você descansar, viver aquele ambiente? Eu devo fazer bem em breve mais uma viagem para talvez mais algum país, e eu vou me permitir entender a cultura daquele país. E aí, sabe o que que eu gosto? As pessoas, mas você vai ver culturas que não agradam a Deus? Não. Eu vou começar a entender que existe só um Deus. E isso me fortalece mais em entender que esse Deus é tão gigante e que aquelas histórias da Bíblia que a gente vê da época do Egito, das pragas e de tudo, de eles adorando os deuses, o que a gente não vê com tanta frequência no Brasil, você chega num país e vê aquilo acontecendo, você fala que triste. E aí você abre a sua mente mais ainda, nossa, como que Deus é incrível. E aí você vê as pessoas numa linha de pobreza muito alta, sofrendo com o marido, e o marido é que faz isso, faz aquilo, e a pessoa, a mulher anda de cabeça baixa, sabe? Então a gente gosta por conta disso, a gente abre a mente. E a gente também conhece coisas novas que Deus criou. Lindas paisagens, cara. A gente teve a oportunidade de ir na Suíça. Gente, como que Deus é perfeito. Parece que tudo foi feito a pincel. E a Suíça a gente aprendeu uma coisa que a gente não faz no Brasil. Sabe o que que é? Lá eles cuidam com paciência. A vida lá ela é mais lenta. Não por conta de dinheiro, tá? Mas porque as pessoas cuidam do que está ao seu redor, do que Deus entregou para elas. Elas não jogam lixo no chão. Elas não colocam um chiclete colado num banco ou debaixo de uma mesa. Elas não saem gritando pela rua fora para poder acordar um recém-nascido que acabou de chegar em casa e não tem um carro de som que vai assustar ele. Não tem um foguete. Tudo tem a sua hora certa. Tem um foguete lá no grande centro, na festa de comemoração de não sei o quê. Mas a água é limpa. Você pode beber a água no córrego, porque ele tá limpo, ninguém jogou lixo. E você sabia que lá tem muito cristão também? Ah, mas é um país que não tem crente, que as pessoas têm tudo isso, mas não procuram Deus. Sim, tem esse tipo de gente, mas tem as pessoas que fazem tudo isso e ainda estão procurando Deus. Imagina? Eles estão vivendo, olha, a vida com calma, estão com sabedoria, não ficam buscando comprar um monte de coisa, aquilo tudo, não. Eles têm acesso mais fácil que a gente, obviamente, mas não tem 10 casas, 20 casas. Tem alguns que tem sim, claro, mas a vida passa de uma forma completamente diferente. Por isso que a gente gosta de conhecer países diferentes, tá? Então se permita viver mais o tempo, que é isso, sabedoria. Um grande abraço e até amanhã em Provérbios 20.